Irmãos, nessa noite eu vou estar fazendo a exposição desse texto. É um texto que vai tratar a respeito do Evangelho de Cristo. Ele vai mostrar para nós a obra de Cristo, ele vai mostrar para nós os nossos corações miseráveis, ele vai então nos conduzir para a graça de Cristo e ele vai terminar com a glória de Cristo. Então, o texto que nós lemos no versículo 21, deixa eu só virar um pouco aqui. No versículo 21 ele inicia: Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Desde esse tempo, aqui marca uma nova fase no ministério de Jesus. Até então, Jesus, as suas pregações estavam sendo públicas e ao povo da Galileia. Jesus então ele estava ministrando de uma forma pública ao povo da Galileia antes de chegar esse momento. E Jesus ensinava sobre o seu reino ao povo, à multidão que o seguia. E ele ensinava cuidadosamente todas essas instruções. Mas aqui neste momento, aqui vai iniciar então o momento em que Jesus agora, ele vai começar a ministrar de uma forma cuidadosa aos seus discípulos, com relação à sua morte e ressurreição, a natureza da sua messianidade e o discipulado com relação aos discípulos. Até esse momento, Jesus apenas tinha dado indicações a respeito da sua morte e do seu sofrimento, como Redentor. Mas, a partir desse momento, quando ele diz, desde esse tempo, agora, a partir daqui, Jesus ele vai começar a explicar de uma forma mais clara a seus discípulos, com referência à sua crucificação, de acordo com o que o Antigo Testamento anunciava. Então, quando Mateus diz, desde esse tempo, é o momento então em que Jesus começou de uma forma clara a falar diretamente para os discípulos a respeito da sua obra. E naquele momento então diz que Jesus ele começou a mostrar a seus discípulos o que era necessário acontecer. Aqui a palavra mostrar significa falar claramente. Até então havia indícios, Jesus falava sobre um sofrimento, sobre uma morte, mas não era tão clara aos discípulos. Mas a partir desse momento, Jesus vai começar a expor de uma forma clara a sua obra, para que eles pudessem então entender o que iria acontecer com Cristo. E Jesus então diz, de uma forma clara, a seus discípulos, que era necessário acontecer algumas coisas. O que Jesus ele veio fazer aqui é cumprir os planos e decretos eternos de Deus. E para que isso se cumprisse, era necessário algumas coisas acontecerem com Cristo. E ele diz então que a primeira coisa que era necessário acontecer era ele seguir para Jerusalém. 4 coisas aqui ele nos fala: seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar. O que significa seguir para Jerusalém? Cristo, ele veio a esse mundo para cumprir toda a lei com perfeição. Ao ir para Jerusalém, ele cumpriria de uma forma final toda a lei em nosso lugar. Em Jerusalém ficava o Templo de Salomão, o principal lugar de adoração dos judeus. Era lá onde o sacerdote ministrava. Era o local onde o cordeiro era sacrificado para perdão dos pecados.
Era o local onde havia o derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue era feito no propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde o cordeiro era morto e o seu sangue derramado sobre essa tampa, chamada propiciatório. Quando então era feito a aliança, para que então Deus aplacasse a sua ira sobre o povo. Cristo, ao ir para Jerusalém, Ele é o próprio templo, Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ao ir para Jerusalém, Ele cumpre toda a lei com perfeição em sua própria vida. Ele então se torna o único mediador entre Deus e os homens. Então havia a necessidade de Jesus ir para Jerusalém, porque lá ele cumpriria com perfeição, ele finalizaria a obra de Deus, o plano de Deus aqui neste mundo. Ao cumprir a lei com perfeição, ele cumpre a lei em nosso lugar. Todos os homens foram chamados a cumprir a lei com perfeição, mas nenhum de nós somos capazes de cumprir a lei com perfeição, sendo que ao pecarmos e errarmos uma única vez, Tiago diz que então nós somos culpados de toda a lei. E diante disso, a lei então, ela mostra os nossos pecados, mostra a nossa condição, e é bem claro para nós, que nenhum de nós seríamos capazes de cumprir toda a lei de Deus com perfeição. É por isso que Cristo vai em Jerusalém, para que Ele cumprir de uma vez por todas, a lei por completo em nosso lugar. Jesus aqui diz que também era necessário Ele sofrer muitas coisas. Por que sofrer muitas coisas? Era necessário que Cristo, sendo Deus, se tornasse um homem como nós, para que Ele sofresse em seu corpo todas as nossas dores, que Ele fosse tentado em todas as áreas, que Ele fosse traído, blasfemado, humilhado, como as Escrituras dizem, homem de dores, com o propósito de se tornar o nosso intercessor, como diz em Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos portanto a eles, irmãos, confiadamente, junto ao trono da sua graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Em Hebreus 2, 17 e 18 também diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por que era necessário Cristo sofrer? Para que Ele experimentasse em seu corpo o nosso sofrimento, para que hoje Ele pudesse então interceder por nós junto ao Pai. Ao sofrer os nossos pecados, ao sofrer a traição, ao sofrer as injúrias, as blasfêmias, ao viver essa vida a qual Ele foi assolado, Ele faz isso para que hoje Ele pudesse interceder por nós, para que hoje junto a Deus Ele pudesse ajudar cada um de nós nas nossas fraquezas, para que Ele pudesse nos fortalecer naquilo que nós não conseguimos. Olha que obra maravilhosa de Cristo em nós. Ele vem, Ele cumpre toda a lei em nosso lugar, agora Ele sofre todas as dores em seu corpo, todas as tentações, para que quando nós estivermos padecendo tentações, dores e sofrimentos,
Ele estaria ao nosso lado, nos sustentando, porque Ele já experimentou essa tentação e essa dor. Ele então estaria nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos momentos das nossas tribulações. Então era necessário Ele sofrer, para que hoje Ele fosse o nosso intercessor junto ao Pai. Diz também que Ele deveria ser morto. Ser morto. Na cruz Jesus morre uma morte substitutiva. Ao ser crucificado, Jesus carrega os nossos pecados sobre Ele, para que então pudéssemos receber a sua justiça em nossa vida. É o que nós chamamos na teologia de dupla imputação. Na cruz, Jesus, Ele imputa, Ele carrega os nossos pecados sobre a sua vida. E na cruz, então, nós recebemos de Cristo a sua justiça. Ele carrega os nossos pecados e nós então recebemos a sua justiça. Jesus na cruz, Ele morre pelos nossos pecados, porque era impossível nós pagarmos por eles. Sem o derramamento de sangue do Cordeiro perfeito, nunca haveria a remissão dos nossos pecados, como diz em Hebreus. Era necessário Jesus morrer pelos nossos pecados. Então na cruz, Ele carrega sobre Ele os nossos pecados, para que por meio dele então nós recebêssemos o perdão de todos os nossos pecados. Dos pecados do nosso passado, dos pecados do presente e dos pecados do futuro. Na cruz, nós então fomos perdoados de todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, todo o mal que fizemos, tudo aquilo que rebelamos contra Deus. Quando Jesus Ele morre na cruz, Ele carrega naquela cruz todas as nossas dívidas, Ele paga a nossa dívida, e então nós somos perdoados por meio de Cristo. É por isso que Romanos diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então era necessário Jesus morrer na cruz, para que na cruz fôssemos então perdoados dos nossos pecados. Também Jesus diz sobre a sua ressurreição, que era necessário a ressurreição. A ressurreição é o auge da obra de Cristo. O apóstolo Paulo dá uma grande ênfase sobre a ressurreição. Ele diz em 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E no 32 ele diz, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A ressurreição dos mortos é a maior esperança que nós temos como cristãos. É por isso que Paulo diz à igreja, irmãos, se não houve ressurreição dos mortos, não há esperança para ninguém, porque todos continuarão mortos. Então a ressurreição é o auge da obra de Cristo, é o momento é o clímax do que Cristo Ele fez naquela cruz, ao ressurgir dos mortos. Ninguém jamais ressurgiu dos mortos para nunca mais morrer. Cristo naquela cruz, Ele ressurge dos mortos para viver eternamente, para sempre. E Paulo ele chama a atenção dos irmãos da igreja, porque se nós não acreditarmos na ressurreição, se nós não colocarmos a nossa esperança na ressurreição, de nada adiantaria a nossa fé, a nossa vida. Se não há ressurreição, não há vida após a morte. Mas então Paulo ele vai falar assim, no versículo 5, que Cristo então apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Depois disso foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, pois alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago,
e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto por mim. Então Jesus, ele cumpre toda a obra de Deus, e cumpre a obra com excelência. Jesus, ele ressuscita dos mortos, ele foi visto por milhares de pessoas, um monte de testemunhos que estavam vivos até aquele momento em que Paulo estava falando. Muitos testemunhavam, muitos falaram, muitos viram Cristo ressuscitado, que é a nossa maior esperança aqui nessa terra, que é a nossa ressurreição no final de nossas vidas. O Senhor Jesus, ele executa com perfeição o plano de redenção planejado pelo Pai. Ele cumpre toda a lei em nosso lugar, tornando-se o mediador da nova e eterna aliança. Ele sofre em nosso lugar, ele experimenta as nossas dores e tentações, e agora ele se torna o nosso intercessor, aquele que nos socorrerá, que nos fortalecerá, que nos manterá de pé durante a nossa peregrinação por este mundo. Ele é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que pudéssemos receber o perdão eterno de Deus por meio da cruz. Ele é a ressurreição eterna, como diz João: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a obra de Cristo. É por isso que nenhum homem poderá ser salvo sem Cristo. Cristo então expõe para os discípulos a obra dele, mostra a gloriosa obra de Deus, os planos eternos de Deus, os decretos eternos de Deus. Antes de nada existir, antes de tudo, Deus já havia planejado, Deus já havia decretado, e Cristo vem, e Ele cumpre perfeitamente toda a lei de Deus. Ele morre pelos nossos pecados, Ele é o intercessor nosso, Ele ressuscita dos mortos para nos dar a vida eterna. Esse é Cristo, essa é a obra de Cristo. Mas agora Cristo, ele vai apresentar quem são os homens. Ao nós vermos a gloriosa obra de Cristo, agora ele vai mostrar a nossa condição diante de Deus, no versículo 22 e 23. Essa é a condição do pecador. Jesus expõe a sua obra, a sua gloriosa obra, e diz no versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, nenhum homem será capaz de salvar a sua alma pelas suas boas obras. Nenhum homem será capaz de salvar a sua alma pelos seus méritos, por sua religiosidade, por sua moralidade, nem por sua filosofia de vida. Jesus é bem claro ao dizer a Pedro que ele era uma pedra de tropeço, que ele era subordinado a Satanás, que ele era carnal, pois cogitava das coisas dos homens e não de Deus. Esses são todos os homens. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Esse é o coração do homem, não conseguem entender a obra de Cristo. Esse é o coração incrédulo do homem, esse é o coração duro do homem, diante da gloriosa face de Cristo. O homem endurece o seu coração, não entende os propósitos de Deus, não cogita das coisas de Deus. O homem, ele é carnal. O homem pensa das coisas da carne, vive das coisas da carne, tudo é voltado para a carne. Se Deus não trazer luz, nenhum homem se salvará. Se Deus não trazer a revelação do Evangelho, continuaremos como Pedro, cogitando das coisas dos homens, sendo homens que vivemos nesse mundo para um dia morrer e nunca mais ser lembrados na eternidade por Deus. A palavra cogitar aqui no grego, quando ele diz, Jesus diz para ele no final do 23, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. A palavra cogitar no grego significa ter entendimento, ser sábio, pensar,
ser do mesmo pensamento, concordar, compartilhar dos mesmos pontos de vista, ser harmonioso. Então Jesus disse para Pedro que ele não tinha entendimento das coisas de Deus. Ele não pensava como Deus pensava, não tinha os mesmos pontos de vista de Deus, não estava em harmonia com Deus. E assim são todos os homens. Qual de nós pensamos como Deus? Qual de nós andamos no caminho correto se Deus não agir em nós? Qual de nós teremos luz aos nossos olhos para contemplar a face de Cristo? Qual de nós, ao lermos as Escrituras, conseguiremos entender se o Espírito não operar em nós? Nenhum. Todos perecerão. Todos. Aqui Jesus ele mostra para nós que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Como diz a Escritura, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Olha como ele opera, ele age na mente de Pedro. Ele cega o entendimento para nós não vermos a obra de Cristo. Os homens não conseguem. Você pode falar para eles: olha, você pode morrer amanhã e você vai para o inferno. Eles dizem: não, eu sei. Saem pela porta e continuam nos pecados. Eles não entendem o que é eu sei. Eles não entendem sobre o reino espiritual. Eles não entendem sobre a vida eterna. Eles não entendem sobre a obra de Cristo. Eles não sabem o que Cristo fez naquela cruz. Estão perdidos, perecendo, mortos em seus delitos e pecados, conduzidos pelo espírito maligno nesse mundo, sem entendimento nenhum, e perecerão no final de suas vidas. Jesus mostra para nós o que realmente está em nosso coração. Sempre Satanás operando e induzindo os homens ao engano. Irmãos, esses somos todos nós. Somos todos os homens falidos, perdidos, mortos em seus pecados. Não há vida em homem algum. Não há esperança para homens sem Cristo. Todos estão perecendo, todos estão cegos, todos estão caminhando rumo ao precipício eterno. Este é o mundo em que nós estamos vendo. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. As imoralidades sexuais, as drogas, os vícios, as ideologias, as libertinagens, as luxúrias, as corrupções, a aborto, infidelidade, traição, adultério, divórcio, os filhos desobedientes aos pais. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Não há salvação para ninguém neste mundo. Ninguém poderá ser salvo por nada que possam fazer. Todos pecaram. Todos merecem a condenação eterna. Todos nós falhamos. Não há ninguém que poderá chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu mereço. Senhor, eu fui bom. Senhor, eu dei todo o meu dinheiro. Senhor, eu fui fiel nos dízimos. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Ninguém poderá comprar a sua salvação. Todos pecaram. Jesus, então, ao mostrar a sua obra e mostrar a condição do homem, Jesus, então, no versículo 24, ele vai dizer: então, disse Jesus aos seus discípulos, ao mostrar a condição do homem, ao mostrar quem é Deus, a obra de Cristo, a obra dele e a condição do homem, ao dizer então, aqui Jesus ele inicia dizendo: mas há uma esperança. Então, disse Jesus aos seus discípulos, ele vai começar agora aqui mostrar a eles que há uma esperança para os homens pecadores, que há uma esperança para você pecador, que há uma esperança para todos nós. Então ele diz:
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus então ele vai dar uma esperança aos seus discípulos, e Jesus então faz o seu chamado: vir após mim. Jesus não falou para vir antes de mim, e nem para vir junto comigo, mas ele fala: vir após mim. Por que ele diz após? Significa, quem quiser receber o mérito dele, a herança dele, a recompensa dele, a vida dele, a salvação dele, então precisa de ir a ele. Aquele que quiser vir após mim, porque Jesus, ele cumpriria todos os decretos de Deus com perfeição, e ao cumprir os decretos, ele disponibilizaria gratuitamente ao seu povo. É por isso que a salvação ela é de graça, e ela é por meio da graça. Jesus ele cumpre toda a obra, e ao cumprir toda a obra, agora ele vai dizer: quem quiser vir após mim, eu ao cumprir todas as coisas, agora vocês vêm após mim, agora vocês receberão daquilo que eu fiz por vocês. Eu cumprir toda a lei, venham após mim, vocês cumprirão toda a lei. Eu morri naquela cruz pelos seus pecados, venham após mim, vocês receberão o perdão dos pecados. Eu ressuscitei dos mortos, venham após mim, vocês receberão a vida eterna. Venham após mim. Jesus então está dando gratuitamente a esperança para aquele povo por meio da sua graça. Você pecador que está aqui nessa noite, está sendo dado gratuitamente a nós, por meio de Cristo, a salvação eterna. Não custa 10%, não custa moralidade, não custa nossas obras, não custa nossos méritos, mas custa nós irmos após Cristo, ou seja, cremos no que Cristo fez por nós, para nós então sermos salvos. Ao irmos então até Cristo, após Cristo, recebermos da sua recompensa, da sua obra sobre nós, algo que não poderíamos fazer, mas Ele fez em nosso lugar. Jesus então disse que 3 coisas seriam necessárias, 3 coisas aconteceriam na vida de todos aqueles que foram salvos. A primeira coisa a acontecer na vida daquele então que vai após Cristo, que ao ouvir o Evangelho, ao crer em Jesus Cristo, ao reconhecer a sua miséria espiritual, o que acontece? A primeira coisa que deve acontecer na vida de todo cristão verdadeiro: negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Significa nascer de novo, ser regenerado, receber um novo coração, um novo pensamento, uma nova vida. Jesus diz em João 3, que quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Jesus então vai dizer que 3 coisas são necessárias acontecer em nossas vidas. Como eu sei que eu acreditei em Cristo? Porque ao você perguntar para as pessoas: você crê em Jesus Cristo? Todo mundo, a maior parte fala: não, creio em Deus, creio em Jesus, né? Todo mundo crê, né? Na hora que você pergunta. Mas aqui Jesus, ele vai estabelecer um parâmetro, que aqueles que receberam da obra dele, 3 coisas são necessárias também acontecer. A primeira coisa é um novo nascimento. Nós recebemos um novo coração. Se nós não recebermos um novo coração, não evidencia que nós somos salvos. A salvação ela é evidenciada quando há um novo coração, um novo pensamento, novas atitudes, uma nova vida em Cristo.
quando há a nossa regeneração, a nossa transformação, a nossa metanoia, o nosso arrependimento. Em Ezequiel 36 diz: dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito. A primeira evidência de que a obra de Deus alcançou de verdade a nossa vida é porque nós recebemos um novo coração. Não é um coração consertado, não é um coração melhorado, não é uma nova religião. Antes, Danilo, eu estava em uma igreja que pregava coisa errada, agora eu estou numa igreja que prega coisas certas. Isso não te salva. A placa da igreja não salva ninguém. Cantar louvores bíblicos salva? Também não. Isso não salva. A evidência da salvação é se você recebeu um novo coração, se você compreendeu a obra de Cristo na tua vida, e se isso mudou a tua vida, mudou o teu caráter, mudou o seu entendimento. É isso que precisa acontecer. A primeira coisa é um novo coração. A pergunta que eu faço para você: você recebeu um novo coração? A segunda coisa que Jesus fala para nós é que devemos tomar a cruz. Tome a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Significa nós morrermos para o pecado, sepultar a velha criatura. Muitos dizem: eu sou assim, eu não mudo, eu fui criado desse jeito, é meu jeito de falar, é meu jeito de vestir. A pessoa foi influenciada anos e anos pela mídia, pela sociedade, pelas ideologias, a maneira de pensar, o comportamento. E tudo aquilo que não se parece em nada com Cristo na nossa vida deve ser sepultado, para que o novo homem nasça conforme a imagem e semelhança de Cristo, e não permaneça conforme a imagem de Adão. O pecado nos fez parecer com Adão. Então, as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, o nosso comportamento, se Cristo não nos salvar, nós continuaremos sendo filhos de Adão. Teremos as mesmas práticas, as mesmas coisas, as mesmas condutas. Então é necessário, Jesus diz, que aquele que crê de verdade nele, que ele morra para os pecados. Será que nós morremos para os pecados? Ou os pecados, eles são o nosso prazer? Romanos 6,4 diz: pois fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então é necessário nós morrermos para os nossos pecados. Não adianta sermos religiosos. Eu gosto daquela igreja. Eu vou de vez em quando na igreja. Eu participo do culto. Eu faço isso. Isso não adianta. Jesus disse que é necessário. A obra dele, ao nos alcançar, nós morrermos para aquilo que é mal, para o pecado. Observe a tua vida e o teu coração. Onde está o nosso prazer? Onde está o teu prazer? Será que nós morremos para o pecado? Ou o pecado tem sido o nosso prazer, a nossa alegria? Então Jesus diz que nós devemos carregar a cruz, morrer para o pecado. E a terceira coisa que ele diz no versículo 24 é seguir a Ele. Seguir significa viver uma vida agora para a glória de Deus. Ao recebermos um novo coração,
ao morrermos para o pecado, Jesus agora espera que nós sejamos cristãos verdadeiros, um povo que vai testemunhar essa transformação aqui nesse mundo. É isso que agora Jesus espera de nós, quando Ele diz, agora segue-me. Primeiro Ele diz, nega a si mesmo, ou seja, você precisa de receber um novo coração, carrega a tua cruz, ou seja, você precisa de morrer para os pecados, para o prazer no pecado, e agora Ele vai dizer, então agora você me segue, ou seja, agora então você vai viver uma vida para glorificar a Deus, você vai manifestar agora a obra de Deus, não é somente morrer para o pecado, eu não faço mais nada de errado, mas você tem feito o que é certo, o que é bom, você tem manifestado a glória de Deus? Então Ele diz isso para nós. Agora é o momento então de nós seguirmos a Ele. O que significa? Ele espera agora que os maridos amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele espera agora que as esposas sejam submissas aos seus maridos, e que respeitem eles como autoridade de Deus em seu lar. Cristo agora espera que nós, os pais, eduquemos os nossos filhos na palavra dEle. Deus agora espera que os filhos deixem de ser rebeldes e passem a ser obedientes aos seus pais. É isso que é seguir Jesus. Jesus me salvou, mas continua andando pelo caminho das trevas. Jesus não te salvou. Você precisa de entender isso. É caráter de urgência. A salvação não é para amanhã, a salvação é para hoje, a ministração do Evangelho é hoje, por isso converta-se hoje, a mudança tem que acontecer hoje, amanhã pode ser muito tarde para todos nós. Seguir significa o testemunho pessoal, que é manifesto pelo fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5, que antes nós éramos conhecidos pelas obras da carne, e agora nós devemos ser conhecidos pelo fruto do Espírito. Antes nós éramos conhecidos pela imoralidade, pela gula, nós éramos conhecidos pelos pecados, pela mentira, éramos conhecidos pelas discussões, dissensões, facções, nós éramos conhecidos pelas baixarias, pelo mau testemunho, pela fofoca. E hoje, quando Jesus diz, segue-me, agora que você recebeu um novo coração e morreu para os pecados, agora você então vai viver para Cristo, e agora o fruto do Espírito, agora você vai viver em amor, em paz, alegria, em benignidade, fazer o bem, em bondade, em mansidão, em domínio próprio. Agora, Ele chama nós a vivermos para a sua glória, não vivermos como os ímpios, não vivermos como esse mundo, mas agora termos uma nova vida transformada por meio do poder dEle. É isso que é seguir Jesus, é nós manifestarmos a glória dEle em um mundo caído, não sermos igual ao mundo. Se ninguém consegue ver a diferença entre você e um ímpio, meu irmão, é porque você ainda não foi salvo. Se as palavras que você fala, os teus pensamentos, os lugares que você frequenta, se a tua vida é a mesma que é de todo mundo, é porque ainda não foi salvo, porque aqueles que são salvos, eles vão seguir a Cristo, agora eles vão andar pelo caminho estreito, pela porta estreita, pelo caminho apertado, agora eles vão construir a casa deles sobre a rocha, agora eles serão cheios do fruto do Espírito Santo, e glorificarão a Deus em um mundo caído. Siga-me significa o nosso testemunho na sociedade, como diz em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, não saia da tua boca palavras feias, ruins, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, toda gritaria, longe de vós toda blasfêmia, bem assim como toda a malícia.
pornografia, coisas erradas, longe de vocês isso estejam. Antes, sede uns para com os outros benignos, façam bem uns para os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como Cristo também os amou, e se entregou a si mesmo, por amor de nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essas são as evidências de que Cristo nos salvou. Ele nos deu um novo coração. Nós então morremos para os pecados deste mundo, e agora passamos a viver uma vida inteira para a glória de Deus. Jesus então vai terminar no versículo 25 dizendo: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem, se ele ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troco de sua alma? Jesus então vai trazer uma reflexão para nós, sobre a nossa vida. Ele mostra para nós a graça dele, ao ele fazer tudo por nós, ao ele nos dar a salvação. Ele mostra também como o nosso coração é mau, a qual nenhum homem será capaz de ser salvo pelas suas boas obras. Então ele traz depois para nós que aqueles que foram salvos serão transformados. E a reflexão de Jesus é: quem nós somos? Aqueles que continuam duros de coração, aqueles que estão tentando se salvar por suas obras, por suas religiosidades, aqueles que estão tentando se salvar pelos seus méritos, aqueles que estão se esforçando na sua própria carne, na sua própria vontade, dizendo: não, eu vou conseguir por minhas obras, a minha religião um dia me salvará. Aqueles que prosseguirem, duros de coração, obstinados em seus pecados. A Bíblia diz que esses, no final de suas vidas, perderão a sua alma, serão condenados. Mas aqueles que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, entenderem que são pecadores e que precisam de Cristo. Observa tudo isso. Será que todos nós não precisamos de Cristo? Será que há alguém aqui que não precisa de Cristo? Será que há alguém aqui que já está bom o suficiente para entrar ao céu? Todos nós precisamos de nos render a Cristo. E é isso que ele diz. Aquele que perder a sua vida significa aquele que se render à obra de Cristo, aquele que se curvar a Cristo, aquele que reconhecer, como diz lá em Apocalipse, que é infeliz, que é pobre, que é miserável, que é cego e que é nu. Aquele que reconhecer isso, e então ele morre para este mundo, ele já não coloca mais a esperança dele neste mundo e nem em suas obras. Esse, ao abandonar o teu orgulho, ao abandonar a sua soberba e se render então à obra de Cristo, esse então encontrará a vida eterna. Enquanto nós estivermos no trono, permaneceremos no trono, e no final de nossas vidas seremos condenados. Mas ao sairmos do trono e dizermos a Cristo: Cristo, o trono é seu, é o momento em que então nós nos submetemos ao Senhor, para que o nosso eu diminua e Ele cresça em nós. É o momento então que nós somos salvos eternamente. É necessário que isso aconteça em todos nós. No 27 então ele diz:
Olha que interessante. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ao mostrar para nós que não há glória em nós, que não há nada em nós que possamos fazer para sermos salvos, ao Ele mostrar que não há glória no homem e nem em nossas obras, Ele vai dizer: mas o Filho do Homem, Ele virá em glória. Nós não temos glória. Olha para nós. Qual a glória que nós temos? Menos pecadores, que ouvimos a mensagem da palavra e logo erramos novamente. Qual a glória em nós? Qual a jactância? Onde está o orgulho do homem? Paulo diz. Nós não temos nosso orgulho, nós não temos do que nos gabar. Mas há uma glória, a qual há uma esperança para nós. E é a glória de Cristo, não a nós. A glória de Cristo. Que busquemos a glória de Cristo. É Ele quem virá, é Ele quem é o Rei da glória, é Ele quem enviará os seus anjos, e é Ele quem retribuirá a cada um conforme as suas obras. E ele termina então no 28. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui Jesus estava mostrando o quê? Que o que ele estava falando era verdade. Que as palavras que ele estava ensinando, que ele ensinou, era uma verdade absoluta. Porque isso se cumpriu. Algum daqueles que estavam ali ouvindo, quando Jesus Cristo então foi crucificado, eles viram Cristo crucificado. Eles viram Cristo ressuscitado dos mortos. Eles viram Cristo subindo aos céus. Eles viram Cristo no reino de seu Pai, no seu reino. Eles contemplaram, mostrando o que para nós? O que Mateus quer nos ensinar? Que as palavras de Cristo são verdadeiras, e que nós todos devemos acreditar. É por isso que Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E essa, irmãos, é a mensagem do Evangelho. Essa é a nossa esperança. Cristo ressuscitado, a glória de Cristo. Ele fez tudo por nós. Imagina chegarmos diante do Senhor, diante dele, e sermos condenados por não termos acreditado nas suas palavras, por termos recusado a salvação de tudo aquilo que ele fez por nós. Imagina a vergonha eterna, a condenação eterna. Mas Jesus diz que há uma esperança para nós pecadores. Há uma esperança para todos nós. Crermos em Cristo, entregarmos a nossa vida a Cristo, confiarmos na obra de Cristo e rogarmos ao Senhor para que tudo isso seja uma verdade em nossa vida e não apenas uma história. Poderemos estarmos nos enganando. Ouve uma história, ouve outra história, participa da história, ouve de lá um dia uma história de Jesus, outro dia uma história, mas isso nunca acontece real na vida. E é isso que Jesus está falando para nós. A palavra dele não é uma história para ser contada. A palavra dele é uma realidade, é uma verdade, é isso que ele termina. Vocês vão ver eu em glória. É uma verdade. E esse é o chamado hoje para nós. Abandonarmos a história e vivermos a história de verdade em nossas vidas. Podermos ter essa experiência com Deus, de sermos transformados, de vivermos para a glória do Senhor, de não termos mais os desejos e amor pelo pecado, de podermos viver em paz nesse mundo, com alegria por causa de Cristo. Tudo é oferecido a nós de graça. Por isso, irmãos, nessa noite, o que eu rogo a vocês: vão a Cristo com fé, e vocês viverão. Vão a Cristo com fé, e vocês serão perdoados dos pecados. Vão a Cristo com fé, e vocês receberão a vida eterna. Nessa noite,
Por isso vamos orar neste momento. E esse é o convite a todos nós. Vai a Cristo. Ore a Cristo. Lembre-se da obra de Cristo na sua vida. Amém, Senhor. Se aperfeiçoar em ti.